Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia, Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Ó Jesus vivente e Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos, o Evangelho deste dia extraído de São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu digo-vos, não oponhais resistência ao mal. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser pleitear contigo para te tirar a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante 1 milha, acompanhei-o durante 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoe-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, ontem celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Hoje continuamos este tempo comum e a palavra do Senhor deste dia é interessante. Aliás, a palavra é sempre interessante. Mas continuamos este capítulo 5, o Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7, onde Jesus procura então colocar os parâmetros daquilo que são os seus ensinamentos, daquilo que é o seu ensinamento. Jesus procura transmitir a sua mensagem, o conteúdo do seu Evangelho aos apóstolos, aos discípulos. Jesus procura formar a consciência, o coração e a alma dos seus discípulos. Sim, e é este o intento, é este o desejo que Jesus traz no coração, fazer com que os discípulos possam descobrir verdadeiramente o caminho que conduz à salvação. Caro irmão e cara irmã, como não recordar aquilo que nos ensina o direito canónico? A finalidade do direito canónico é salus animarum, ou seja, a salvação das almas. Sim, a salvação das almas. Tinha um professor que Mazzante, Giorgio Mazzante, e ele não gostava destas expressões da salvação da alma, mas sim a salvação da pessoa, entendendo que a nossa alma é salva, mas o nosso corpo também é salvo. Pronto, entramos numa discussão teológica que levaríamos aqui tempo e tempo a tentar explicar até esta ideia quase que platónica, não é, da separação do corpo e da alma. Nós cristãos acreditamos na integridade da nossa existência, portanto o corpo e a alma formam uma unidade, duas realidades que estão unidas e que ambas terão uma transformação para a vida eterna, serão transformadas naquilo que São Paulo chamou de corpo glorioso. Mas voltemos ao nosso texto. O ensinamento de Jesus é uma revolução maior do que a revolução copernicana, maior do que a revolução da maneira como Galileu apresenta então a maneira como vê a relação da Terra, do Sol, dos astros. É uma revolução muito grande aquela que o Senhor traz no seu tempo, mas também em todos os tempos e culturas. Ontem eu dizia a um jovem com quem dialogava e falava sobre isso, a mensagem de Jesus, mesmo que o mundo não acredite em Jesus como Deus, como eu acredito e como nós cristãos acreditamos,
Mas a mensagem de Jesus é uma mensagem humana. Humana em que sentido? É uma mensagem que, se for colocada em prática, ela transforma completamente a sociedade. E no bom sentido da palavra, sem que a sociedade seja religiosa, mas se cumprisse ou se colocasse em prática os ensinamentos de Jesus, havia mais amor, havia mais fraternidade, havia mais respeito pelo outro, havia mais compreensão, havia mais humanidade no verdadeiro sentido da palavra. E isso percebemos de maneira muito clara. Hoje é-nos apresentado nesse texto a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Sabemos que esta lei de Talião faz parte do famoso Código de Hammurabi, este código que foi, no seu tempo, uma grande legislação, uma grande lei, uma grande novidade, uma grande revolução naquilo que era a lei então do tempo de Hammurabi. E esta vai procurar colocar um equilíbrio nos crimes cometidos, nas vinganças, ou seja, é uma lei que de certa forma introduz um equilíbrio. Se alguém partiu um dente, também deve, ou seja, como resposta deve ser partido um dente. Se furou um olho, deve ser um olho. Ou seja, a vingança, a retribuição é proporcional. Mas Jesus vem então aplicar aqui aquilo que é a sua radicalidade, a sua novidade. Introduz aquilo que nós ainda hoje estamos, como cristãos, andamos aqui ainda a lutar para ver se conseguimos realizar aquilo que o bom mestre, o único verdadeiro mestre, nos ensina. Então, Jesus diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu digo-vos, não oponhais resistência ao mal. Ou seja, não cedeis à maldade. Ou seja, ouviste o que foi dito, se alguém te fez mal, vinga-te também. Se alguém te partiu um braço, faça isso. Se alguém te falou mal, se alguém falou mal de ti, perdão, tu também fazes o mesmo. Jesus diz: não resistas ao homem mau. Ou seja, não deis a oportunidade para que haja espaço para contenda. Não deis espaço para que haja palavrões e guerra. Não. Jesus, atenção que aqui não entramos na questão da tolerância. A tolerância é uma resposta de indiferença àquilo que é a atitude do outro. Não, Jesus não diz isso. Jesus diz que diante de uma situação de injustiça, nós devemos ter uma atitude de perdão. Ou seja, devemos ter uma atitude de olhar para o homem mau e não alimentarmos este sentimento e esta realidade no nosso coração. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Caro irmão, cara irmã, Jesus é realmente radical. E lembrem-se sempre, eu repito isso várias vezes, aquilo que Nosso Senhor ensina por palavras, Ele é o primeiro a realizar na própria vida. Bateram-lhe no rosto, foi crucificado, ofereceu-se a si mesmo para salvar o mundo inteiro. Portanto, nós percebemos de maneira muito clara de que a mensagem de Jesus é uma mensagem que é fruto da sua experiência de vida, que é consequência daquilo que ele vive. Portanto, Jesus não vive essa esquizofrenia que eu, que tu, que nós muitas vezes vivemos, de pensarmos uma coisa, fazermos outra, dizermos uma coisa, fazermos outra. Não, Jesus é coerente, Ele acerta sempre, Ele ensina o que vive, Ele prega o que vive e vive o que prega. Portanto, é este o convite que o Senhor também hoje nos quer fazer. Olha, talvez não seja preciso entendermos este texto no sentido literal da palavra. Se alguém te der uma bofetada lá à esquerda, oferece à esquerda. É no sentido de se alguém magoou, tenha capacidade de perdoar. No fundo, é isso. Jesus pede constantemente aos seus discípulos que tenham essa capacidade. E o perdão, pensemos sempre, é oferecer ao outro aquilo que ele não merece. Na medida em que eu peço que Deus me dê a graça de perdoar sempre aqueles que ofendem, aqueles que, como Jesus diz, rezai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Portanto, esta é a verdade do Evangelho. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha,
Acompanha-o durante 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Esta disponibilidade de fazer da nossa vida uma oblação, fazer da nossa vida uma doação. E, portanto, caro irmão e cara irmã, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa despertar em mim e em ti esta clareza, esta força de vivermos a maneira de Deus, imitando Jesus nos seus gestos, nas suas palavras, em todo o seu ser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.